E olha, diante da forte estiagem no sul do país nos últimos meses, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, reduziu as projeções para a safra brasileira de grãos de 284 milhões de toneladas para 268 milhões e 200 mil toneladas. Pois é, Pedro, mas olha, apesar disso, a safra brasileira, se confirmado esse número, será 5% maior que a anterior. E para comentar, então, esse e outros assuntos, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Ribeiro, que está em visita por São Paulo esses dias e participa conosco aqui presencialmente. Bom dia, presidente. Bom dia, Lilian. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse tema que foi tão debatido e questionado, né? Mas a gente tem feito todas as análises possíveis para acalmar o mercado e passar a segurança, que eu acho que isso que é o mais importante. É verdade, sobre isso mesmo que a gente quer falar, né? Eu queria até começar com uma certa provocação, digamos assim, porque a Conab às vezes é tida como otimista nos seus levantamentos, né? Mas esses dados que vocês divulgaram na semana passada mostram aí bem a realidade que a gente está vivendo, né? Em relação ao sul do país, essas perdas. Então, eu queria comentar um pouco sobre isso que a gente já divulgou, né? Que foi bem aceito, entre aspas, assim, pelo setor, no sentido de que, de fato, a gente está vivenciando aí as perdas, mas, por outro lado, em Mato Grosso a gente está tendo uma excelente colheita, a gente está tendo excelentes resultados e acho que isso a gente deve também enaltecer, né? Que, de fato, a gente está tendo, sim, uma excelente safra brasileira, apesar dessas questões. Vocês acham que nos próximos levantamentos a gente deve estabilizar, de fato, a gente vai ter esse número de 268 milhões ou a gente deve ter novas perdas? Veja, Lilian, você bem disse, o Centro-Oeste e o Nordeste estão muito bem. Nós tínhamos uma expectativa muito grande para essa safra, seria a nossa recorde, né? A safra recorde geral nossa, com 300 milhões de toneladas. A ministra Tereza Cristina tinha esse desejo e tinha tudo para nós chegarmos nesse número. Infelizmente veio a estiagem, uma forte estiagem na região sul, onde nós estivemos presentes em loco com a ministra, fizemos uma comitiva da ministra e com o Banco Central, Banco do Brasil, a SPA, Conab, Embrapa, para avaliar esses prejuízos todos que estavam acontecendo, né, desde o finalzinho do ano até aqui, para contabilizar. Mas, do outro lado, como eu disse, aqui o Centro-Oeste está bem por causa da janela indicativa que nós tivemos. Então, a semeadura, choveu quando precisava chover, no enchimento dos grãos, na floração, só que depois na região sul parou. Mas temos sim a expectativa que mantenha-se essa margem, pode dar alguma oscilação para mais ou para menos, mas ela deve ficar nessa base que foi divulgada nesse quarto levantamento. Certo. Tá certo. Guilherme, olha, em entrevista à Rádio Bandeirantes na última sexta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que quer tornar a Conab uma agência de inteligência estratégica. Nós vamos agora ouvir esse trecho que ela falou na rádio na última sexta-feira. E nós estamos trabalhando a Conab para que ela seja uma agência de inteligência estratégica, que ela tenha números de confiança para o mercado. Nós fizemos lá a quinta estimativa da safra de soja e parece que agora nós vamos implantar aí um instituto aí com números bem apurados e bem firmes, né, para o mercado de milho agora, enfim. O Brasil começa a ter aí números seus e não estimativas mundiais. E isso vai fazer com que a gente tenha mais segurança nesses números e aí o preço, né, interno e externo vão estar baseados aí em números do Brasil, da Conab, em números da nossa confiança. Tá aí, agora eu passo a bola para você, presidente. Qual que é o objetivo, né? Qual que é essa estratégia? É aprimorar ou mudar o sistema? Sim. Desde que nós chegamos, eu estou há 8 meses, farei 9 meses agora à frente da Conab, mas a diretoria já estava desde o início com a ministra. E quando eu cheguei, a primeira coisa que a ministra disse foi: presidente, Guilherme, nós precisamos colocar a Conab de volta ao protagonismo que ela sempre teve e para isso a gente precisa estar sempre modernizando. E para isso eu preciso que nós criemos uma agência de inteligência ali dentro para que os dados sejam bem condensados e bem acurados. Perfeito. Não que nós vamos mudar a Conab, não é isso de tudo. Nós temos
4 diretorias mais a presidência. Então, são 5 diretores que nós temos dentro da Conab. E dentro delas, há a diretoria de política agrícola, dirigida pelo Sérgio Desen, professor Sérgio Desen, um excelente diretor da Exalc, aqui de São Paulo. E nós estamos reformulando esta área para que um setor da Conab seja esse, dessa inteligência, dessa metodologia mais apurada, dessa metodologia voltada de fato para o que o mercado precisa e o mundo, né? O que nós queremos é que os nossos números, como foi nesse quarto levantamento, ele seja balizador para todos, seja nacional ou internacional. Então, às vezes as pessoas falam, mas a Conab vai mudar todo... Não, a Conab vai ter o seu papel social ainda atuante quando necessário, mas essa informação, nós temos bons quadros de técnicos, e isso que faz a diferença da Conab, coisa que nenhuma outra empresa, outra companhia tem. Então, os nossos técnicos são de excelência e nós temos que aproveitar isso, usando a metodologia necessária, que estão sendo aprimorada cada dia mais, e com isso você vai deixar esse levantamento muito mais fácil. E é muito importante isso que o senhor está dizendo, presidente, porque realmente, no setor cafeiro, principalmente, há uma crítica em relação à falta de transparência de dados, né? Não por parte da Conab, mas de todos os órgãos de pesquisa que fazem em relação à safra, né? E, no caso, a Conab fez um levantamento muito positivo, dizendo que a gente vai ter uma safra 17% maior esse ano, né? A gente teve as perdas de geadas que a gente sabe, e alguns produtores estão dizendo, olha, a gente está preocupado com a questão dos preços, né? Porque, de fato, tudo que é divulgado mexe bastante com o preço. Então, acho que esse trabalho de apuração, de colocar ali em termos minuciosos, né, que vocês estão realizando, vai ajudar muito também para que a gente consiga cada vez mais trazer, né, transparência para o mercado. Vai ajudar e eu acho que isso é necessário. A transparência, ela é fundamental em qualquer área. Então, não adianta a Conab ter um número, segurar, ou alguns técnicos segurarem os números, porque o que acontecia muitas das vezes, é aquele síndrome do poder. Você detém alguma informação privilegiada, quer guardar para você e não fornece. Então, isso afeta demais tudo. Então, lógico, você tem que saber o momento, você tem que saber a hora e a forma com qual você vai divulgar e apresentar. Mas você jamais pode ocultar, esconder. E nessa metodologia, nós estamos usando agora um sistema integrado para todas as regionais, que nós temos 26 mais o Distrito Federal, onde os nossos técnicos vão a campos onde tem as culturas, né? Você estava falando do café, nós estivemos nessa geada que teve, foi bem quase com a minha chegada na Conab. Eu cheguei em finalzinho de maio e a geada começou no mês seguinte. E eu tive o prazer de vir, prazer não porque não foi por uma coisa agradável, mas o prazer de vir conhecer e conversar com os produtores, conversar com as cooperativas que nós tivemos tanto em Franca como também em Minas Gerais. Inclusive, a gente tem algumas imagens disso, que eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui. A Marisete Belloli, que é gerente da Conab em São Paulo, mandou para a gente aqui também. Ela participou recentemente, olha, tem também, ela participou recentemente aqui com a gente, dando entrevista. E nessas fotos tem a sua participação também, visitando essas lavouras. É um trabalho importantíssimo, né, que a Conab tem feito. É sim, e é necessário. Realmente, aí nós estávamos aqui em Franca, a Marisete foi a técnica que ela sempre está a campo, né, como vocês podem ver, fazendo essa análise com os produtores, com os agricultores. E nesse momento nós estivemos lá para verificar qual era a real necessidade dos produtores de café por causa dessa forte geada que teve, né, no meio do ano passado. E daí depois, fruto disso, a ministra também esteve em outras regiões. Sim. E conseguiu, com o FUNCAFÉ, uma liberação de 1,3 bilhões, aí foi na Cocapec, isso, na cooperativa Cocapec. Mas você veja que depois, isso que é interessante nós falarmos, mesmo com a liberação do FUNCAFÉ que nós tivemos, apenas 23% do valor disponibilizado foi solicitado para a utilização. Então, veja que a realidade foi apresentada como uma tragédia, uma catástrofe naquela questão, mas com relação ao FUNCAFÉ, a gente só utilizou, foi demandado 23% desse valor. Então, é uma coisa que também tem que ser mensurada e tem que ser sempre divulgado. Isso é importante falar.
Com certeza. Agora, né, por falar em informação divulgada, né, a Conab acaba de lançar um aplicativo para celular, né, voltado ao setor de armazéns, para ajudar os produtores a calcular e identificar custos, né, presidente? Fala um pouco mais sobre essa ferramenta, de que forma ela vai ajudar efetivamente o produtor e de que forma ela vai se aplicar aí de acordo com as safras. Sim, esse aplicativo Descontos de Armazenagem, ele nada mais a intenção da Conab é dar transparência, seja ela para o agricultor, seja ela também para o setor privado que vai estar com o armazém. Então, a gente sabe que quando o produtor vai estocar, vai colocar o seu produto dentro de um armazém, ele sempre vai com alguma impureza, folhas, pedras, terra, e com isso, ao final, nunca é o mesmo peso que sai. Então, esse armazém, ele já vai para a hora da negociação com o responsável do armazém, já sabe mais ou menos qual é o peso, qual é o valor que ele vai deixar na entrada e na saída da pesagem do seu produto. Então, isso é da transparência. Quando ele for divulgar, negociar com o armazém, ele consegue ter um valor mais apropriado, mais real, e com isso não há aquela questão, porque sempre foi dado para a gente, olha, precisa transparência, a gente não sabe quais são os custos envolvidos nessa negociação. Então, ele vai negociar basicamente a questão da taxa de administração do armazém. Certo. Basicamente é isso. Bacana. A gente tem mais 1 minutinho e meio aqui. Eu queria, já que você mencionou, né, a questão dos armazéns, falar desse importante trabalho que a Conab vem realizando de fiscalização, né, Sim, nos armazéns, das dos vistorias. estoques, as vistorias, e também em relação à venda de armazéns, que tinha aquela história de vender, colocar para o setor privado, né, os armazéns da Conab. Então, esses 2 pontos para a gente encerrar. Rapidinho. A questão das vistorias são importantíssimas. Nós temos 2 questões. A primeira é para fazer a análise se está tudo certo para fazer as exportações, principalmente para a Rússia e China, né, que você precisa ter a rastreabilidade dos produtos. E essa questão que você disse das concessões, realmente a Conab está num processo de concessão, passamos os nossos imóveis para SPPI, no qual todo o recurso recebido dessas concessões dos imóveis, armazéns ou imóveis da Conab, serão reinvestidos para os nossos próprios armazéns dentro da Conab que nós utilizamos, que hoje são 64. Então, nada mais é do que uma modernização dos nossos armazéns, porque sempre há custos e quando não há investimento, ele vai se degradando cada vez mais. Então, acho que isso é importante para nós nesse momento. Então, essas concessões que virão serão para modernizar o que nós vamos manter, 64 unidades armazenadoras. Tá certo. Presidente Guilherme Ribeiro, presidente da Conab, muito obrigada pela sua visita aqui presencialmente nos estúdios do canal Terra Viva, por participar aqui com a gente, compartilhar essas informações importantes aqui da Conab. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Agromanhã, que tem transmissão simultânea no canal Terra Viva e também no AgroMais. Seja sempre muito bem-vindo. Qualquer informação, estamos de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Lilian. Um bom dia a todos. Obrigada.